Fala, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Times e Histórias para falar da penúltima rodada da Série B. Isso mesmo, faltando apenas uma rodada, muita coisa ainda está acontecendo. Amigo torcedor, vamos ver tudo o que aconteceu então nesta penúltima rodada da Série B. Começando então com o jogo entre Brusque e CRB, jogo que abriu essa penúltima rodada, começou na terça-feira, dia 25, empate entre Brusque já rebaixado e o CRB, empate sem gols lá em Brusque, o último jogo da equipe catarinense jogando em seus domínios na Série B 2022. Muito bem, passando aqui para o segundo jogo, CSA e Vila Nova. Também na terça-feira, lá em Maceió, o CSA, desesperado, conseguiu uma vitória importantíssima contra o Vila Nova e nesta rodada conseguiu sair da zona de rebaixamento. Foi a segunda vitória seguida do CSA, quem entrou agora na zona da degola foi o Novo Horizontino. Neste jogo, o único gol foi marcado por Rodrigo Rodrigues, cobrando pênalti aos 30 minutos do primeiro tempo. Pênalti confirmado lá pelo VAR, uma bola que bateu ali no braço do Marlone. 1-0, grande resultado aí para o Azulão, 3 pontos e agora fora da zona de rebaixamento. Já já a gente confere a classificação atualizada. Vamos para a próxima partida? Novo Horizontino e Cruzeiro. Agora já estamos na quinta-feira, esse jogo foi lá em Novo Horizonte, o time da casa até que começou bem, logo com 2 minutos, Danielzinho abriu o placar para o Tigre, mas o Cruzeiro também foi rápido. Aos 17, Pedro Castro deixou tudo igual, aos 24, William Oliveira marcou o gol da virada do Cruzeiro, um bonito gol e assim terminou a primeira etapa 2-1 para a Raposa. No segundo tempo, logo com 5 minutos, Bidu marcou o terceiro e aos 18 já fez o quarto. Final 4-1, Cruzeiro que voltou a vencer depois de um empate e 3 derrotas seguidas. O Novo Horizontino agora tem que jogar tudo na última rodada para tentar escapar da zona do rebaixamento. O CSA saiu da zona do rebaixamento e o Novo Horizontino entrou na zona do rebaixamento. Só resta mais uma vaga para a gente conhecer o quarto rebaixado, já que os outros 3 a gente já conheceu desde a última rodada, né? A gente já vê a classificação. Partimos para a próxima partida. Olha só qual que é a próxima partida. Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Esse jogo também foi lá na quinta-feira. Tivemos lá em São Januário esse jogaço entre Vasco e Sampaio Corrêa. Amigo torcedor, que jogo foi esse? Logo com 3 minutos, o Anderson Conceição de cabeça abriu o placar para o Gigante da Colina. Aos 17, Pará em boa jogada individual pela esquerda empatou para a Bolívia querida. Esse foi o resultado do primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, aos 21, sempre ele, Gabriel Poveda, o garoto lá de Araçatuba, marcou o gol da virada do Sampaio Corrêa. O Vasco empatou aos 51 minutos com Andrei de cabeça, gol do empate que estava dando a classificação para o time carioca, festa lá em São Januário, porém, amigo torcedor, o Sampaio Corrêa marcou no último lance do jogo, aos 54, Joécio também de cabeça faz 3-2 para o time maranhense. Que situação! Um balde de água fria para a torcida vascaína, que agora vai decidir tudo contra o Ituano na última rodada. O Vasco não perdia em São Januário há quase um ano. Foram 22 partidas com 15 vitórias e 7 empates. Primeira derrota do Vasco em São Januário contra o Sampaio Corrêa na história. Tudo se resume agora à última rodada no jogo lá em Itu. A gente já vai falar mais disso daqui a pouquinho. Vamos ver agora a próxima partida, ó.
Sport e Operário. Agora os jogos de sexta-feira, né? O Sport, quase sem chances de classificação, goleou o Operário já rebaixado lá na Arena Pernambuco. Wagner Love, ele mesmo, abriu o placar com 12 minutos de jogo e novamente Wagner Love marcou mais um aos 30. 3 minutos depois, Fabinho de cabeça marcou o terceiro do Sport. Fim do primeiro tempo, 3-0 para o Leão da Ilha. Com 24 da segunda etapa, o Fantasma diminuiu com Giovanni Pavani de cabeça. Mas no finzinho da partida, Wagner Love marcou o terceiro dele aos 46 e ainda deu tempo para o Fabinho marcar mais um aos 48. Final de jogo, Sport 5, Operário 1. O Sport ainda tem uma pequeníssima chance, tem que vencer o jogo com o Vila Nova de goleada na última rodada, né, lá em Goiânia, e torcer para que o Bahia perca do CRB também de goleada. Aí as duas equipes terminariam com 59 pontos, mesmo número de vitórias, só que o Bahia atualmente tem um saldo de 7 gols a mais que o Sport. Então na última rodada, além do Sport vencer e o Bahia perder, o Sport teria que tirar essa vantagem de 7 gols de saldo do Bahia. É muito difícil mesmo a situação do Sport. Partimos para o próximo jogo, vamos virar a página aqui e falar de Londrina e Ituano. Chegamos ao jogo então que botou fogo aí na última rodada desta Série B, que ainda vai acontecer. O Ituano sabia que se vencesse o Londrina, jogaria com o Vasco dependendo dele mesmo na última rodada, né, precisando apenas de uma vitória para subir para a Série A, e o Vasco então cairia para a quinta colocação. Pois bem, esse jogo lá em Londrina, o Ituano foi com tudo, venceu por 2-0, um gol em cada tempo, gols marcados pelo centroavante Ailon, o primeiro aos 27 da primeira etapa e o segundo aos 7 minutos do segundo tempo. E agora, na última rodada, dia 6, então, domingo, lá em Itu, o Ituano encara o Vasco, precisando vencer para tomar a vaga do time carioca. É o jogo que todo mundo vai ficar de olho, Ituano e Vasco na última rodada. Lembrando que o Vasco, se empatar, está classificado. O Ituano tem que vencer. Muito bem, amigo torcedor, vamos para o próximo jogo. Bahia e Guarani. Mais um jogo na sexta-feira, lá na Fonte Nova. Lotada a Fonte Nova para Bahia e Guarani. E mais uma vez o time do Bahia não conseguiu vencer e carimbar o passaporte para a Série A. O time saiu na frente com gol de Lucas Mugni de pênalti aos 9 minutos de jogo, mas cedeu o empate para o Guarani no segundo tempo aos 40 minutos. E Yuri Tanque cobrou e guardou também de pênalti, final 1-1. Mesmo com o empate, o Bahia está praticamente classificado, porque mesmo que perca na próxima rodada para o CRB, o Sport, né, aquilo que a gente estava falando, o Sport teria que ganhar de goleada do Vila Nova lá em Goiânia para tirar a diferença então de 7 gols de saldo em relação ao Bahia. Então o Bahia está praticamente classificado, só mesmo uma desgraça tira o Bahia da Série A em 2023. Próxima partida, Tombense e Grêmio, ainda na sexta-feira lá em Muriaé, jogo legal, bem movimentado. O Elkson cobrou o pênalti e colocou o Grêmio em vantagem aos 6 minutos do primeiro tempo. O Grêmio marcou mais um, de novo de pênalti, agora quem cobrou foi o Gabriel Silva, fazendo 2-0 aos 16 minutos de jogo. O Tombense não se entregou e aos 28 diminuiu com Jean Lucas. O primeiro tempo então terminou assim, 2-1. E aos 31 do segundo tempo, o Tombense chegou ao empate com Renatinho, final 2-2. Com esse empate, o Tombense está garantido na Série B, não tem mais o perigo de ser rebaixado, matematicamente se safou aí a equipe mineira. E o Grêmio já havia, né, conseguido acesso na rodada anterior. Próxima partida, Ponte Preta e Criciúma. No último jogo aí desta sexta-feira,
os dois times já não tinham mais chances nem de se classificarem nem de rebaixamento. A Macaca saiu na frente com gol de Luca, cobrando pênalti aos 48 minutos do primeiro tempo, e o Criciúma empatou logo depois na saída de bola com o Igor. Final do primeiro tempo e do jogo 1-1. Foi assim que aconteceu lá em Campinas. E faltando só um jogo para terminar essa penúltima rodada, Chapecoense e Náutico jogam neste sábado às 19 horas. Talvez você vai estar vendo esse vídeo, o jogo vai estar acontecendo ou já aconteceu, né? Se a Chape vencer o Náutico, que já está rebaixado, ela escapa matematicamente do rebaixamento. Então a Chapecoense tem grande chance aí de se livrar de vez do rebaixamento, vencendo o Náutico, que é o lanterna, já está rebaixado, né? A chance da Chapecoense de resolver tudo hoje é muito grande. Muito bem, então esses os jogos da penúltima rodada. Continuamos aqui para ver a classificação, olha só. Cruzeiro e Grêmio já estão classificados, o Bahia tem 59, mesma pontuação do Vasco, e o Ituano tem 57 e o Sport 56. Então essas equipes ainda têm chances, até o Sport ainda tem chance, como falei, precisa vencer de goleada e torcer para o Bahia perder de goleada. Vasco e Ituano se enfrentam na última rodada lá no Novelli Júnior em Itu, e o Ituano então, se vencer o Vasco qualquer placar, o Ituano vai a 60 pontos e o Vasco fica com 59, e aí o Ituano pega essa quarta colocação e sobe para a Série A. O Ituano então só precisa de uma vitória em casa contra o Vasco para subir para a Série A, e o Vasco tem a vantagem de empatar o jogo e aí também está garantido. Muito bem, o Sampaio Corrêa tem 55, não tem mais chances, né? O Londrina em oitavo com 53, Criciúma em nono com 53, CRB em décimo com 50. O Guarani em 11º com 48, Ponte Preta em 12º com 46, Vila Nova também com 46 e em 14º Tombense com 45. Essas equipes não têm mais possibilidade de serem rebaixadas. Chapecoense com 42, joga ainda, né, nessa rodada, e se vencer também escapa. CSA saiu da zona da degola, tem 42 pontos, e o Novo Horizontino foi quem entrou, tem 41 pontos. Brusque, Operário e Náutico já estavam rebaixados desde a rodada anterior. Muito bem, continuamos aqui para falar dos artilheiros. Gabriel Poveda marcou mais um, foi a 19 gols, grande artilheiro da Série B. O Luca foi a 15 gols, também marcou nessa rodada. Diego Souza ficou com 14, é o terceiro agora. E o Edu do Cruzeiro, o quarto melhor artilheiro da Série B, com 11 gols marcados. Em termos de ataque, Cruzeiro 54 gols, seguido de Grêmio e Vasco com 47, Sampaio Corrêa em quarto com 46 e o Ituano em quinto com 42 gols marcados. Já os piores ataques é o do Brusque, que só marcou 21, o CSA marcou 27 e o Vila Nova, o terceiro pior ataque da competição, com apenas 28 gols marcados. Agora vamos falar da defesa. A do Cruzeiro é a melhor, só tomou 24, seguido do Grêmio com 26 e o Bahia, que só tomou 28 gols até agora. O Náutico é a defesa mais vazada, 63 gols, depois a do Operário com 50 e a do Novo Horizontino, que já tomou 49 gols. Muito bem, passamos aqui para falar que já tivemos 369 jogos, falta um jogo dessa rodada para completar 370, e aí a gente tem mais 10 jogos na última rodada, e aí completa os 380 jogos desta Série B, média de 2,01 gols por partida. E continuando agora a próxima rodada, Grêmio e Brusque jogam na quinta-feira e Náutico e Ponte Preta jogam na sexta-feira, né? Se eu não me engano, dia 3 e dia 4. Esses jogos não têm possibilidades de acesso e nem de rebaixamento. Agora, os outros 8 jogos, todos eles acontecerão no domingo, dia 6,
às 6h30 da tarde. São eles: Guarani contra Chapecoense, CRB enfrentando a equipe do Bahia, Criciúma pegando a equipe do Tombense, Ituano e Vasco, jogo que todo mundo vai ficar de olho, Operário contra Novo Horizontino. Novo Horizontino tem que vencer se quiser sair do rebaixamento, mas torcer contra o CSA. Sampaio Correia recebe a equipe do Londrina, Cruzeiro enfrenta o CSA, que precisa fazer pontos para escapar do rebaixamento, e Vila Nova enfrentando o Sport, que, como a gente já viu, tem alguma chance ainda, bem modesta, mas ainda tem alguma chance a equipe do Sport. Então é isso, amigo torcedor, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.